Então, hoje é domingo, o domingo da ressurreição. Ontem eu falei com vocês a respeito do sábado sem esperança, do sábado onde os discípulos estavam entristecidos, talvez confusos, porque aquele que eles tinham depositado toda a esperança para redimir Israel, conforme Lucas, capítulo 24, nos relata, nos fala, quando Jesus se encontra com aqueles discípulos, a caminho de Emaús, a esperança que eles tinham era de Jesus redimir Israel, quem sabe virar um rei, No livro de João a gente percebe esse momento onde os discípulos queriam exaltá-lo, com a esperança de torná-lo rei de Israel. Mas os planos do Senhor eram diferentes. Ele não queria ser exaltado por homens aqui na terra. Ele não queria um cargo superior para poder redimir Israel. Na verdade, ele não queria só redimir Israel. Ele queria redimir a mim e a você. E a graça e a salvação pudessem chegar não só ao povo escolhido anteriormente, os hebreus, mas também a toda nação, a toda língua, a toda tribo. E isso é maravilhoso. Mas depois de um sábado desesperançoso, de um sábado entristecido, de um sábado confuso, aquelas mulheres foram ali no túmulo e encontraram uma pedra enorme, arrastada para o lado, aonde não tinha como uma pessoa arrastá-la, teria que ser algo realmente sobrenatural, lembrando que existiam guardas o tempo todo de sentinela ali no corpo de Jesus, mas algo sobrenatural aconteceu e chegou o domingo, aonde elas olharam e não viram o corpo do seu Senhor, e elas avistaram alguém como se fosse um anjo. E esse anjo disse: a quem vocês estão procurando? Ele ressuscitou. A Páscoa, ela é muito significativa para todos aqueles que creem. A Páscoa é uma esperança renovada, um recomeço, ou melhor, um começo de uma vida abundante, de uma plenitude de vida que nós podemos ter em Cristo Jesus, porque só com a morte dele podemos viver nele, por ele e para ele. Sim, hoje é domingo. O domingo que há mais de 2000 anos atrás, o Deus homem ressuscitou. E o que é interessante nessa história toda é que o poder, a ressurreição, não começou só depois do terceiro dia. Tudo que envolvia a morte de Jesus era tudo muito sobrenatural. Inclusive, a forma como ele foi sepultado. Antigamente, todos os criminosos daquela época que eram condenados à morte, eles eram jogados num vale chamado Gena, onde
eles falavam que parecia muito com o inferno, porque o fogo não cessava, porque a cada pessoa que morria, eles jogavam e colocavam fogo, e aquele fogo subia e não parava, né, de pegar fogo, porque eram muitos mortos. E Jesus foi considerado um criminoso, por isso ele teve uma morte, morte de cruz. E de uma forma maravilhosa, algumas coisas não aconteceram. A primeira delas foi nenhum osso de Jesus Cristo foi quebrado, porque já dizia a profecia que nenhum osso dele seria quebrado, e era comum naquela época eles quebrarem um dos ossos para certificar de que ele já estava morto. E na verdade o que aconteceu foi que eles traspassaram Jesus, onde saiu ali água e sangue. Sabe o que eu me lembro dessa passagem? Acho que eu já comentei em outro vídeo. Assim como Adão também foi aberto a sua pele, e Deus pegou a costela de Adão para poder formar a mulher. E muitas vezes durante a palavra da verdade a gente encontra esse paralelo entre a mulher e o homem, o marido, a esposa, o noivo e a noiva, sendo comparado com Cristo e a igreja. E ali, quando aquele soldado passa aquela lança no corpo de Jesus e onde sai água e sangue, eu me lembro também do surgimento da igreja, que só depois da morte de Jesus confirmada é que poderia haver, sim, uma igreja gloriosa que teria como mestre, como cabeça, Cristo Jesus. Então nenhum osso dele foi quebrado. O criminoso não tinha direito a um túmulo. Ele era jogado nessa vala de Gena para ser queimado como indigente, mas não foi isso que aconteceu. Jesus foi sepultado num túmulo de um rei, José de Arimateia, e isso é algo sobrenatural. Eles conseguiram fazer com que Jesus não fosse morto como os outros, porque ele era especial. Fora as trevas naquele dia, 3 horas de trevas. Naquela época, de meio-dia às 3 seria o horário mais claro do dia, quente, porque era deserto. E eles viram trevas. E não é à toa que os soldados que estavam mais próximos de Jesus durante a morte dele pudessem indagar: este de fato era o Filho de Deus. E quando a gente começa a ver relatos, na verdade a gente, para ter certeza de que algo realmente aconteceu, esse evento ele tem que ser contado em vários povos, pode ser até de formas diferentes, porque um ia contando para o outro, né, da forma como ele recebeu, mas a Bíblia diz e a história diz que foram muitas as pessoas que viram Jesus ressurreto. Ele apareceu, segundo a Bíblia, para 500 pessoas, fora os seus discípulos. E na história humana, sem ser contada na Bíblia, há também relatos da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. A Bíblia ela não quer provar nada para ninguém no sentido de provar que é verdadeira. A Bíblia ela relata o que Deus fez para a humanidade, para que aquele que pudesse crer lesse e conhecesse a verdade. E a verdade desse domingo glorioso é que com a ressurreição de Jesus, um fato histórico, onde a morte não pôde deter o Filho de Deus, a boa nova é que, crendo na vida, na morte
e na ressurreição de Cristo. Você confessando com a sua boca e crendo no seu coração de que Jesus Cristo é o Salvador. A boa nova é que exatamente isso nos traz a salvação. É exatamente isso que nos faz ter certeza de que viveremos a eternidade, não no sofrimento. É fato de que todos nós temos a vida eterna. A diferença é onde teremos a vida eterna. E a realidade da ressurreição de Cristo trouxe que nós podemos viver, sim, uma vida eterna com o Criador, aonde não haverá choro nem dor. Uma vida perfeita, essa que procuramos o tempo todo aqui, mas não vamos encontrar. Mas lá, na eternidade, onde vamos conhecer a Deus, porque na Bíblia diz que a vida eterna é essa, conhecer a Deus. E nós vamos conhecê-lo e contemplá-lo, porque Ele é infinito. Nós vamos precisar da eternidade para conhecê-lo e para louvá-lo de tão grande Ele é. Então eu quero motivar você hoje a ter a consciência do que é realmente a Páscoa e a louvar a Deus por esse dia tão glorioso. Que você tenha sido muito abençoado, porque Deus é fiel. E por Ele ser fiel, e por Ele ser bom, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna com Ele. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você nunca esqueça dessa verdade. Tchau, tchau e até um próximo encontro.